sossegado porque eu já enchi tudo. Já começou. Abraço aí pro Rodrigo Mazur, já participando aqui, a Anali. Obrigado aí por estarem acompanhando, Vini Rodrigues. Estou no aguardo aqui do Mr. Sérgio Soares. Daqui a pouquinho tá chegando aí, olha o Matheus Faustino. Vini Rodrigues, que em breve teremos novas vinhetas aí do Gol de Placa. Na voz do Vini Rodrigues, na voz também do Raoni Pacheco. Muitas novidades aí na rede Gol de Placa HFD, inclusive transmissão nessa quarta-feira em rede, duelo entre São Paulo e Fortaleza, tá? Aguardem, traremos mais novidades. Boa noite para você também, Matheus. Olha aí o Sérgio Soares, já vou adicionar um mister aqui. Tá aí o Mr. Sérgio Soares, vamos aguardar aí a imagem do Serjão. Tá na área aí, ó o Serjão aí. E aí, Dri? E aí, meu amigo, como é que você tá? Tô bem gripado, mas vamos lá. Estamos prontos com o nosso teleinternauta aí, o pessoal que acompanha a gente no Instagram, o pessoal que me segue, o pessoal do Gol de Placa. Vamos lá para bater um papo a respeito de Copa do Brasil. É, rapaz, essa mudança de tempo aí, esse ar-condicionado acaba com a vida da gente, viu? Olha, minha casa, aquilo que eu falei para você, é poeira para tudo quanto é lado. Aí a rinite virou gripe e agora tá problema. É isso aí, meu amigo. É, tem que se recuperar aí, ficar tranquilo, né? Dona Patroa, aquele chazinho da sua mãe, né, Sérgio? Aquele chazinho que cura qualquer coisa, né? Exatamente, vamos lá que fica tudo. Tô me cuidando, já aproveitei e botei aqui o suco de laranja, vitamina C. É, meu amigo, a idade vai chegando, eu tô na mesa, a gente vai ficando com mais cuidados. Ó, Tá deixa eu certo. deixar um abraço aqui, ó. Fabiana, tá todo mundo deixando aqui. Mídia Foot também entrou aqui. O Matheus Faustino deixando um abraço para você, Sérgio Paulinho Obrigado. Nóbrega, Emanuel, enfim, muita gente acompanhando esse Giro Gol de Placa. É o primeiro Giro Gol de Placa aqui no nosso Instagram do Gol de Placa e hoje edição especial sobre a Copa do Brasil. Essa semana, começando hoje o duelo entre Santos e Atlético Paranaense, aí seguindo com os jogos entre São Paulo e Fortaleza, Flamengo e Grêmio e também Atlético Mineiro e Fluminense, jogos da quarta-feira. Sérgio, vamos começar então, como diria o filósofo, pelo começo, esse jogo entre Santos e Atlético Paranaense. Vamos falar o português, claro. Não, o Santos não está jogando absolutamente nada e faz tempo, né? Com o Fernando Diniz vinha numa fase ruim, com o Carille no jogo contra o Bahia, o Santos não saiu do zero no placar, agora é um jogo de mata-mata, o Santos perdeu na ida lá na Arena da Baixada 1-0 e o Atlético está sem treinador, tem o Paulo Autuori no comando técnico interino. O que esperar desse jogo, Sérgio? Uma curiosidade interessante, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Eu vi a Fabiana Venância, minha prima, minha irmã, né, foi criado conosco, tá aí nos prestigiando, um beijão para ela. Meu sobrinho acabou de entrar, a família toda acompanhando aí. Legal. Show de bola. Uma curiosidade nesse jogo, né, Dri? Os treinadores da primeira partida não são os mesmos do jogo da volta. É verdade. Né? O Fernando era o comandante do Santos, o português era o do Atlético, agora tá o Autuori e tá o Carille. Né? Então, por aí você já vê que a gente percebe que as duas equipes vivem um momento de instabilidade. Né? O Santos não performando bem dentro do Campeonato Brasileiro, não tendo boas atuações, e agora o Carille chegou, tá aí, não tem nenhuma semana, já tem uma decisão à frente para poder tentar colocar o Santos nos trilhos. E do lado do Atlético, o Autuori, junto com o Bruno Lazzaroni, que é o auxiliar da comissão permanente, né, vão tocar aí para tentar fazer que o Atlético retome o caminho, e muito me surpreendeu. Aí a gente vai buscando informações, né, parece que houve um desgaste, né, do treinador com diretoria, né, pensamentos, pelo que a gente vê, diferentes, e acabou culminando com a saída do treinador. Então a gente vê duas equipes num jogo decisivo, mas que vivem um momento de instabilidade. O Santos preocupante pela performance, né, por ter um time que não consegue engrenar, e o Carille tem pouquíssimo tempo diante dessa equipe.
Mas jogando dentro da Vila sempre é muito difícil, mas o Atlético leva uma vantagem, na minha opinião, porque o Autuori já está no Atlético, conhece esse grupo, né, e de repente pode ter um encaixe melhor e acaba levando uma ligeira vantagem nesse aspecto, na minha opinião, Adriano. Só computando aqui, Sérgio, o Santos tem um desfalque de última hora, o Jean Mota sentiu um desconforto, um problema, parece que gástrico, enfim, ele foi desligado da concentração, não vai jogar. O Carille já não tem o Camacho, que era o homem ali da cabeça de área, então tem essa questão a mais, né, Sérgio? O Carille não pode contar com todo o elenco, não estão à disposição, por exemplo, também o Boza, o Moraes, mas ele vai ter o Tardelli, vai ter possivelmente também o Marinho, enfim, o Carille chegando e já administrando no Santos aí uma série de problemas e tendo que reverter, né, essa vantagem. Aliás, Sérgio, na ida, o jogo fizemos aí na jornada esportiva do Gol de Placa, ficou barato pro Santos, viu? O Atlético teve 20 finalizações, só fez um gol, ficou barato. Acho que o Atlético merecia até uma sorte melhor na Arena da Baixada. O Atlético foi superior ao Santos, né? O Santos pouco teve situações dentro do jogo, foi um Santos muito apagado, vamos dizer assim, né, Adriano? Foi um Santos onde não conseguiu jogar o Atlético. A vitória de 1-0 foi pouco para o Atlético, pelo que o Atlético apresentou naquela partida, né? Mas trouxe uma vantagem, né? Vem com uma vantagem, vencer um jogo no momento importante é sempre uma vantagem, e ainda no momento onde o adversário, né, passa um momento de instabilidade, que tem um novo treinador, tem com vários problemas, né? O Marinho está voltando, o Marinho é uma peça importante, mas ainda está retornando, está readquirindo ritmo. Então eu vejo assim o Atlético com uma ligeira vantagem, mas o Santos é sempre o Santos dentro da Vila Belmiro. E o Carille, vendo entrevista do Fábio hoje, né, o Fábio diz que ele pretende que tenha um entendimento rapidamente por parte dos atletas e com relação à comissão, e a comissão começar a entender e perceber características desses jogadores o quanto antes, porque o momento do Santos no Campeonato Brasileiro é um momento preocupante, é um momento que acende a luzinha amarela, né, porque todo time tem oscilação dentro do campeonato, e o Santos está vivendo essa oscilação, não pode durar, né? Ou seja, ela ser uma instabilidade, uma oscilação de longo período, que isso pode trazer um prejuízo muito grande para o Santos Futebol Clube dentro do Campeonato Brasileiro também, Adriano. E Sérgio, só para a gente encerrar esse confronto, que aliás acontece 9h30, daqui a pouquinho, os dois times, quando se encontraram naquele primeiro jogo, eles não estavam tão próximos da zona do rebaixamento no Brasileiro. Hoje, tanto para o Atlético como para o Santos, a zona do rebaixamento é uma realidade bem próxima. O Santos está apenas 2 pontos, Sérgio, da zona do rebaixamento. América Mineiro, Cuiabá, diversas equipes subiram de produção nesse final de primeiro turno, nessa reta final aí do primeiro turno, e agora começam a incomodar. Tem ainda essa questão. O Campeonato Brasileiro em paralelo e essa proximidade aí com a zona do rebaixamento. Olha, Adriano, a expectativa dessas duas equipes, principalmente do Atlético, era de uma posição melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Né? Criou-se o Atlético ficou no G4 lá nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e praticando um bom futebol, né? Indo bem na Sul-Americana, né? Ganhando posições, passando de fase. A primeira fase do Atlético foi muito boa, né? Classificou, se não me engano, com uma rodada de antecedência na primeira fase da Sul-Americana, porque só classificava o primeiro colocado, e o Atlético já se postou, né, dentro dessa situação com muita eficiência, e houve um declínio realmente dentro da performance do Atlético. E no final de semana eu tive uma entrevista com o Osmar Antônio, da rádio de Curitiba, e o Osmar foi o setorista no momento que eu trabalhei no Atlético. Ah, que legal. E o Osmar falava durante a entrevista que o Atlético vive um momento de instabilidade. A gente também vê muito a Nádia Nawab, que é a âncora lá de Curitiba, que passa as informações que a gente vê no Sport TV.
tenhamos um jogo, né, bem disputado, porque é isso que a gente quer dentro do futebol brasileiro, jogos disputados e no momento importante de fase de Copa do Brasil. É isso que nós buscamos, Adriano. Legal, Sérgio. Tem palpite no momento Ramone Ártico? Palpitômetro? Olha, Adri, vamos botar aí 49-51 para o Santos, pelo fato do Santos jogar em casa, mas o Atlético tem uma vantagem, então eu vou desconsiderar 50-50. Legal, Sérgio. Bom, virando a página, teremos amanhã o jogo entre Flamengo e Grêmio. Acho que vamos ter, né, Sérgio? O Grêmio não quer jogar, ingressou com uma ação no STJD alegando essa questão do Flamengo colocar a torcida em campo. Eu sou contra. Ou põe torcida para todo mundo com o mínimo, né, necessário, ou não põe para ninguém. O Grêmio, o primeiro jogo, não tinha torcida. E agora no segundo jogo vai ter torcida, então, para mim, fere a isonomia da competição. Fica ferida essa questão da igualdade. Queria saber a tua opinião, Sérgio. Acho que aí, um 5-0 ocorrendo o jogo, é fatura praticamente liquidada para o Flamengo. Acho que virtual semifinalista o Flamengo. Olha, Adri, a vantagem é enorme, né? A vantagem é enorme, né? O Grêmio está certo em pleitear a questão de não ter torcedor no estádio, né? Também concordo com a posição do presidente, né? De não ter torcedor no estádio. Mas olhando para dentro do campo, não tem o que dizer, né? O Grêmio dificilmente consegue reverter pelo que o Flamengo vem apresentando dentro do campo de jogo. A gente fez o jogo no final de semana, né, Palmeiras e Grêmio e Flamengo, a gente viu o Flamengo ainda assim as suas principais peças, mas foi um vareio, hein, Sérgio? Performando muito bem, jogando muito bem, né, estratégias inteligentes do Renato dentro do jogo, para o momento do jogo, a leitura do jogo, né? Então eu vejo que é muito difícil o Grêmio reverter, né, esse placar de 5-0 pelo que o Flamengo apresenta, mas futebol é futebol, né, Adriano? A gente já viu. Eu lembro aqui que o Palmeiras perdeu do Grêmio de 5-1. Palmeiras e Grêmio. 5-1 ou 5-0 lá em Porto Alegre, e aqui o Palmeiras ganhou de 5-1. Foi isso mesmo. O Palmeiras perdeu 5-0. Aqui o Grêmio fez um gol, aí o Palmeiras fez 5. Exatamente. Né? E o Grêmio aqui saiu na frente e o Palmeiras virou para 5-1. Né? Então, futebol tudo é possível, mas assim, pelo que. E o Grêmio já está no Rio, como o Rogério aqui, que já está lá no Rio. Mas assim, o Grêmio, pelo que o Grêmio apresenta, né? Pelo que o Grêmio apresenta, e também não está levando os seus principais jogadores, alguns jogadores ficaram em Porto Alegre, porque tem um jogo importante no final de semana, inclusive contra o próprio Flamengo. Então, eu acho que aí já está sacramentado, o Flamengo já avançou para a próxima fase. Com certeza. O Ézio, um abraço para você, Ézio, está dizendo que também é contra o Flamengo entrar em campo com a presença da torcida. Eu acho que é Jefferson, né? Não sei. O Dantas aqui, 011, tá dizendo, professor Sérgio, máximo respeito. Pode beber uma água aí, Sérgio. Bebe uma água aí. Tá dizendo que é teu fã. Dantas, J. Dantas, 011. O Sérgio deve conhecer quem é. Enfim, tem aqui um que falou, vamos, meu filho. Vamos, meu filho, é o que os jogadores do Palmeiras tinham que ouvir ali na beira do gramado. Sérgio, as cornetas lá no Allianz Parque, na Rua Palestra Itália, estão suando, hein? Estão suando. Tem um indício ali de problemas à vista para o técnico português, o Abel Ferreira. Ficou 2 semanas treinando, Sérgio. Lembra que eu falei no início da jornada? Tem clube que volta pior, hein? Olha o Palmeiras voltando pior. 2 semanas treinando, Sérgio. O Palmeiras... Perdão. Palmeiras 2 semanas treinando... criou-se uma expectativa de fazer um grande jogo, né, Adriano? E sabia que era um adversário forte, um adversário que você precisa estudar. Perdão, toca aí, Adri. Não, eu vou tocando o barco aqui. No domingo a gente falou, o Palmeiras ficou 2 semanas treinando. Tem time que volta pior. E foi o que a gente viu. O Palmeiras começou bem o jogo, hein? O Palmeiras começou bem com o Wesley ali pela direita, fazendo uma inversão também pela esquerda. E o que aconteceu no intervalo, Sérgio? Ele me tira o Wesley. O Wesley, que era o melhor do Palmeiras em campo. Tirou o melhor jogador. O jogador que estava criando dificuldade para a defesa do Flamengo. Ele botou o Wesley do lado direito,
né? Isso foi uma coisa legal. O Wesley com liberdade para movimentar, tanto que o gol do Wesley foi que ele saiu para receber a bola pelo lado esquerdo no passe do Dudu e fez uma jogada individual e fez o gol. E era um cara que estava incomodando o setor defensivo do Flamengo. E sem entender, aí depois, eu fui ver depois, eu quis entender o porquê que o Abel tirou o Wesley. Ele explicou que o Wesley cansou. Mas não foi isso que a gente viu, né? Não foi Mas isso 2 que a gente semanas viu. descansando, cansou? Mas eu não coloco nem por causa do treinamento, desse período de 2 semanas de treinamento. Eu coloco dentro do que você está desenvolvendo no jogo. Né? Acho que foi estratégia, né, Sérgio? Ele pensou optou, uma coisa e aí acabou não funcionando, né? Mas você não pode tirar o jogador que está incomodando o adversário, aí, desculpa, aí foi um erro que o Abel teve, né? De tirar o jogador, de tirar o Wesley, que era um jogador perigoso, para botar o Breno Lopes, né? Eu acho que isso aí que houve um erro. Você mantém o Wesley, né? Você tem o Rony fazendo uma função de falso 9, que o Rony não vinha bem, mas ele estava numa função diferente que ele está acostumado. Oportuniza o atleta dentro daquilo que ele tem de característica que ele está acostumado, para ver se ele desenvolve dentro do jogo. Se ele não desenvolver, você vai lá e tira. Exatamente. Né? E não foi isso que o Abel fez. Né? Então, a gente, quando o treinador não vai bem no jogo, nas alterações, e tem uma leitura equivocada, você tem que falar. E o Abel teve uma leitura equivocada para aquele momento. Né? Diferente do Renato. O Renato foi, né, fez a leitura perfeita do jogo, baixou as linhas quando precisou, botou o Michael para jogar do lado esquerdo, em cima do Marcos Rocha, que é o jogador que tem mais dificuldade numa marcação, né? E deixou... E o outro erro, na minha opinião, assim, que teve, né, do Abel, que ele deixou o Marcos Rocha sempre mano a mano com o Michael. Também. Né? Precisava sempre de ter dobra, e nunca teve dobra. O Michael balança sempre para dentro, sim, que é uma característica dele, e acabou fazendo o gol de cabeça, que aí foi falha do Marcos Rocha, que ele podia ter retardado um pouquinho também, junto como o Michael fez, né? E no segundo gol, o Michael foi inteligentíssimo, né? Foi para dentro mesmo e balançou, precisava ter uma cobertura na diagonal, porque o Michael faz isso há muito tempo. Exatamente. E não teve essa percepção dentro do jogo. O Patrick de Paula chegou atrasado e acabou que o Michael foi o grande jogador da partida, e o Wesley podia ser esse jogador que é do Wesley que a gente acabou de falar, Adriano. Aliás, as observações, Sérgio, eu acompanhei o jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras lá no Brasileirão Play. Aquela oportunidade, o Abel mexeu no time e tomou o gol do Atlético. O Atlético ainda teve um gol mal anulado. E aí, num lance polêmico da arbitragem, a bola teria ou não saído, o Palmeiras fez o 2-1. Mas naquela oportunidade, o Abel mexeu mal no time e tomou o gol. Aí, os últimos 5 jogos do Palmeiras, o Palmeiras perdeu 4, Sérgio. Então, a gente percebe que no Campeonato Brasileiro, pelo menos, tem uma queda de rendimento aí do Palmeiras. E do outro lado, você citou muito bem, o Renato Gaúcho colocando o Abel para provar do próprio veneno, porque o Abel é um técnico que não gosta da posse de bola. A gente fala muito isso. A estratégia dele é pegar a bola e ir com tudo para o ataque para resolver logo. O Abel foi obrigado a propor o jogo, a ter mais a posse de bola. E aí o Renato executou muito bem a estratégia do Flamengo e o Michael, sem dúvida nenhuma, melhor em campo. E aliás, né, Sérgio, o Rogério Ceni, quando tinha o Michael nem jogava, às vezes nem era relacionado. E o Renato, se é que a gente pode utilizar o termo recuperar atleta, o Renato recuperou o Michael. Fez 6 gols em 5 jogos, sem dúvida nenhuma. Acho que desses últimos jogos do Flamengo, o Michael é o atleta que mais tem se destacado com mais importância. Ele recuperou a confiança do jogador, né, Adri? Isso é obrigação do treinador, né? O treinador, ele tem a obrigação de recuperar o ativo do clube. Todo atleta que está dentro do processo do elenco, dentro do elenco, é obrigação do treinador. Ele não pode, eu digo que a gente usa um termo que ele não pode esquecer do cara. É isso aí. Ele não pode. É obrigação do treinador, tá todo mundo lá, ele precisa recuperar a confiança, fazer com todo mundo, e o Renato fez isso. E o Gustavo Henrique também, Sérgio. Importante o detalhe ressaltar. do Gustavo Henrique, né, Dri, que o Gustavo Henrique tá fino.
quando estava jogando com o Rogério, ele estava pesado. Tava E mesmo. ele é um cara grande, ele precisa estar bem fisicamente para poder performar bem dentro dos jogos. E foi claro no jogo de domingo que ainda eu falei dentro do nosso pós-jogo que o Gustavo Henrique estava fininho, né? Você vê Tava o rosto dele, né? E o corpo dele, a camisa mais grudada no corpo, então tá fininho. E ele fez uma boa partida, né? Quem marcou o Rony, que é um jogador de velocidade, o Rony não teve a mínima chance na zona central. Verdade. Né? Não foi bem, não. E essas bolas laterais que o Gustavo estava falhando muito na época do Rogério, ele foi perfeito, né, nesse jogo contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Perfeito, Sérgio, perfeito. Aliás, o Flamengo, acho que só perdeu um jogo, né? Ainda tomou uma goleada do Inter, mas é uma campanha muito boa a do Renato Gaúcho. Sérgio, virando a página, amanhã teremos a transmissão aqui no Gol de Placa, rede Gol de Placa HFD, Fortaleza e São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo 2-0 e aí nos minutos finais o Fortaleza acabou empatando o jogo e de lá para cá o Fortaleza tem uma nítida queda de rendimento. Fortaleza não consegue vencer mais os jogos, especialmente lá no Castelão, onde o clube tem uma campanha muito boa, é muito forte, mas o trabalho do técnico argentino Vojvoda apresenta nesse momento da temporada uma queda de rendimento, e acho que o São Paulo, apesar de ter 3 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos do Brasileiro, São Paulo também não está numa fase tão boa. 2-2 jogo de ida. Qual a tua análise para esse Fortaleza e São Paulo? Olha, Adri, o Fortaleza passa por um momento de oscilação, como todas as equipes vão passar dentro da competição. Não tem, ou seja, lá um pouquinho antes de virar o turno, ou seja, agora próximo da virada do turno, o Fortaleza está passando por esse processo, um processo de oscilação que é normal. Agora chegou um momento importante de recuperação, né? Num jogo importante, no jogo de volta de uma Copa do Brasil, é para tentar buscar essa recuperação dentro do campeonato, do campeonato brasileiro também e avançar. Pela primeira vez na história, o Fortaleza pode chegar à semifinal de uma Copa do Brasil, do campeonato tão importante como é a Copa do Brasil. Agora, que o Fortaleza teve um declínio técnico, isso é visível, né? Porque a intensidade do Fortaleza é muito grande. É um time que joga com intensidade, linha alta, está sempre querendo propor o jogo. Prova disso foi o jogo do Morumbi, perdendo de 2-0, foi buscar o 2-2. Já venceu o São Paulo do próprio Morumbi por 1-0 no Campeonato Brasileiro. Né? Venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Né? Então é um time que tem qualidade de jogo. É um time que é gostoso de ver o Fortaleza jogando, porque é um time leve, de mobilidade, né? Tem variações táticas dentro do jogo. O Vojvoda sai com uma linha de 3 e quando está sem a bola, que ele é marcado para marcar, é uma linha de 4. Né? Então você vê variações que traz dificuldades para o adversário. Do lado do São Paulo, Adriano, nós vimos São Paulo e Fluminense no final de semana. Poupou-se alguns jogadores e eu sou muito contra essa questão de poupar. Jogar no Rio de Janeiro... Eu ia te perguntar sobre isso, Sérgio. Jogar no Rio de Janeiro não cansa ninguém, cara. Você pega 50 minutos de voo, vai até o Rio de Janeiro, joga, aí o São Paulo precisa buscar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. De repente você faz um bom jogo contra o Fluminense, você ganha confiança para enfrentar um adversário muito forte na casa do adversário para poder avançar uma semifinal de Copa do Brasil. Aí o São Paulo vai e perde de 2-1 do Fluminense com alguns jogadores no banco, né? O Benítez, o Rigoni, que entraram depois. Você vê a hora que o Rigoni entrou, virou outro São Paulo. É verdade. Né? Então eu acho que se fosse um voo que você fosse ao contrário, se fosse jogar lá em Fortaleza para jogar no Rio de Janeiro, aí sim você ia poupar. Por quê? 3 horas de voo para ir, 3 horas de voo para voltar, mais a partida, cria-se um desgaste para um jogo importante como é, né? Como é o jogo de quarta-feira, que não é o caso. Você vai jogar no Rio de Janeiro, joga no Rio, não sei se a delegação voltou para São Paulo, se foi direto para Fortaleza. Provavelmente, dentro do que eu imagino da logística, você segue para Fortaleza. Né? Sim. Então você vai e joga lá, né, um jogo dificílimo que vai ser. Para mim, o jogo do São Paulo tinha uma vantagem significativa nos 2-0, deixou escapar, né, e vai enfrentar um adversário enjoado, né, apesar de não estar vivendo um bom momento, mas pode retomar avançando a essa semifinal de Copa do Brasil. Sérgio, essa questão de poupar era o que eu ia te perguntar. O que eu não entendi.
Ele coloca o Rigoni no banco, que é o jogador diferente daquela equipe, no momento é o diferente, é o cara que está em boa fase, números excelentes nessa temporada, e você coloca ele no banco, outros jogadores também. O time perde no Maracanã, perde também, acho que a confiança, acho que, claro, que há um abalo emocional significativo, porque o São Paulo está a 1 ponto da zona do rebaixamento e vai para uma decisão com todos esses contornos, né? Essa questão do ambiente, o abalo emocional, e também não jogando tão bem como vinha jogando. Então, Sim. acho que a decisão do Crespo, depois de uma semana cheia de trabalho, poupar para quê? Eu sou contra também. Eu não entendi essa questão de poupar. Eu acho que se o jogador está bem, se os exames, né, a fisiologia não detectaram absolutamente nada, você não tem que ter esse tipo de precaução. Joga para ganhar confiança, para chegar na quarta-feira e matar o jogo lá em te dá Fortaleza. ritmo, né, Adriano? E te dá Exatamente. ritmo. O jogador precisa de ritmo, o jogador precisa ganhar. A situação do São Paulo, ela não é uma situação confortável no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está apostando tudo na Copa do Brasil, porque já saiu da Libertadores. O São Paulo é desclassificado da Copa do Brasil. O São Paulo está no Brasileiro numa situação difícil. Né? Então, eu acho que precisa entender o momento. Eu, com todo respeito né, o São Paulo tem um staff fantástico, que tem o Muricy como representante maior. Eu acho que é importante você dar autonomia para o treinador, mas é importante você conversar com o treinador. Ah, sim, concordo. Né? Você conversar para o momento que o São Paulo está vivendo. O São Paulo vive um momento pô, não classificou. Pô, o São Paulo vai estar com a corda aqui no Campeonato Brasileiro. Né? Então, não pode escrever o Calheri para esse jogo. Se o São Paulo não avançar, o Calheri está fora da Copa do Brasil. Vai jogar só o brasileiro. Né? Que o Calheri veio com grande esperança de ser o 9 do São Paulo para botar essa bola para dentro. Penso eu que o Calheri é o cara da última bola. Né? Se o São Paulo não tiver fazer essa bola chegar, o Calheri vai ter dificuldade no São Paulo. O São Paulo precisa ser um time que leva essa bola, precisa ter o Benítez em condições. Né? Hoje, vendo alguns programas esportivos, né, que eu concordo, o Benítez é um jogador que tem que trabalhar para jogar 90 minutos. Você não pode ter um jogador com essa que é bom, na minha opinião, é bom jogador, que não aguenta jogar os 90 minutos. Precisa se trabalhar para que esse jogador suporte a carga de 90 minutos com intensidade, porque é um jogador que faz diferença. Você vai ter Benítez bem, Rigoni bem, Calheri na equipe, né, o São Paulo mais agressivo, com mais qualidade. Eu gosto de usar sempre o termo do Filipão. O São Paulo vai ter os camarões, né? Vai ter camarões, vai ter opções para você chegar. Então você precisa aproveitar essa rapaziada. O Benítez precisa se trabalhar para jogar 90 minutos, né? Intenso, precisa, porque você não pode ter um jogador com a qualidade dele que não aguenta jogar 90 minutos ou uma sequência de jogos, porque aí não traz o benefício suficiente para o São Paulo Futebol Clube. No ritmo que está o futebol atual, né, Sérgio? Não dá para você ter um jogador que joga um jogo, não joga o outro, é poupado, não joga, aí joga o outro. Eu acho que no futebol não cabe, tanto que o São Paulo não pensa em manter o Benítez para o próximo ano, né? Precisa fazer um investimento para confirmar a contratação do jogador argentino, e por causa dessas lesões, saídas do time, o São Paulo já está repensando esse investimento no Benítez. E o São Paulo está repensando um monte de coisa também, né, Sérgio? Custo-benefício, o Daniel Alves aí. O custo-benefício do Benítez é muito baixo, né, Adri? Não, agora, com certeza. Do Daniel Alves, que é o assunto que está sendo falado com relação ao São Paulo, né, criou-se uma expectativa, uma falsa expectativa, vamos ser muito claro, né, Adriano? Né, o Daniel Alves nunca foi um jogador que decide jogos. O Daniel Alves sempre foi um grande coadjuvante de qualidade nos clubes que ele passou da Europa, né, que tinha bons jogadores que decidiam jogos. Agora trouxe o Daniel, criou-se uma expectativa do Daniel ser o camisa 10, na minha opinião, já houve um erro nesse sentido, né? Porque o Daniel nunca foi um jogador de decidir, começou a achar que o Daniel tinha que jogar no meio-campo. Não, o Daniel não tinha que jogar no meio-campo. O Daniel é um jogador que performa-se muito bem na sua função, ou seja, lateral, jogador de lado que trabalha bem, lateral construtor, né? Que faz a bola chegar, que às vezes vem para fazer o arremate de fora da área. Esse é o Daniel Alves. Agora trouxe o Daniel para ser o camisa 10 do São Paulo Futebol Clube, onde o São Paulo já teve Raí, Pedro Rocha, né? Queima-Pita, né? Teve Nego Fera.
não dá para ter o Daniel Alves nessa função, né? E não dá Com para certeza. comparar com esses jogadores. Então, criou-se uma expectativa muito equivocada, né, na chegada do Daniel. Se chega o Daniel, vai ser o 2 do São Paulo, show, perfeito. Né? O Daniel vai ser o lateral do São Paulo. Não, o Daniel não pode ser o número 10 e acabou iludindo o torcedor. Alguns torcedores foram iludidos com essa expectativa que trouxe um grande prejuízo atualmente para o São Paulo Futebol Clube. Sérgio, acho que entrou um ex-jogador teu aqui na live, Felipe Jonathan, hein? Tá deixando a mensagem Felipe aqui. Jonathan, lá, grande treinador, Deus abençoe sempre. Tá aí, Sérgio. Legal, Felipe, ó. Boa sorte para você logo mais, hein? Boa sorte no jogo do Peixão aí contra o Atlético. Deixa o recado para ele, Sérgio. Grande abraço, Felipe. Boa sorte para você, para o Pará, o Carilli, Valmir, a rapaziada toda que a gente conhece aí. Estamos sempre na torcida aí, meu filho. É isso aí. Ele era menino lá no Vozão, quando eu tava lá, fazia jogo treino. Ele sempre... Você gritava, vamos, meu filho, para ele? Ah, ele sabia, vamos, meu filho. Não tem quem não ouviu isso, né, Adriano? Legal. Obrigado pela audiência aí, Felipe. Um grande abraço para você. Boa sorte mais uma vez no jogo. Lembrando para você em casa que está acompanhando esse Giro Gol de Placa, para se inscrever em nosso canal no YouTube, tá? Gol de Placa Oficial, Gol com 3 Os. No Facebook também, Gol de Placa Oficial. Aqui no Instagram, @gol_de-placa. Sérgio, para a gente fechar aqui então, Atlético Mineiro e Fluminense na ida. O Galo venceu por 2-1 Fluminense no Maracanã. O Atlético hoje, para você, é o melhor time do futebol brasileiro, já que está na Libertadores, na Copa do Brasil, liderando também o Campeonato Brasileiro com ampla vantagem. É o melhor time, é o time a ser batido? E a performance, né, Adriano? Não é à toa que está nessas 3 frentes, mas performando bem, jogando muito bem. Né? O Atlético faz um futebol de muita intensidade, de movimentação e de nego com apetite de gol. Né? Tem aí agora a entrada do Diego Costa, que na sua estreia contra o Bragantino já botou a bola para dentro. O Hulk jogando muito bem na zona central, tiraram o Hulk do extremo. O Cuca é um cara inteligentíssimo, já fez isso e acabou. E é essa obrigação do treinador, tirar o melhor do seu atleta, e o Cuca fez isso, trazendo o Hulk para a zona central, que o levou à seleção brasileira novamente. Né? Então o Atlético, na minha opinião, é o grande futebol do futebol brasileiro hoje, vindo em seguida com o Flamengo também. Futebol tudo pode acontecer, mas se o Atlético continuar performando do jeito que está, o Atlético já estará na semifinal da Copa do Brasil, Adriano. Olha, Sérgio, o jeito que o Atlético está jogando é um candidato seríssimo, realmente, é postulante ao título brasileiro, já que tem essa vantagem de 7 pontos, é postulante também à Copa do Brasil e à Libertadores, está jogando um futebol de altíssimo nível. Eu ressalto, claro, que o Palmeiras é uma equipe no cenário sul-americano importante, é um time difícil também a ser batido. Contra o São Paulo, o Palmeiras foi muito bem, mas olha, Sérgio, o que o Atlético está jogando, acho que no momento só o Flamengo que pode bater de frente. No nosso palpite lá, eu fui o único que fui Atlético, hein? Você foi Palmeiras, o Palmeiras, né? Eu fui Atlético. Eu fui Palmeiras. A performance do Atlético é diferente do Palmeiras, né? O Palmeiras é o time mais estratégico, o Abel, ele pensa o jogo do adversário, vamos ver o que ele vai montar para esse jogo aí, né? Que vai ter aí da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Mas o Atlético, ele tem qualidade, ele tem quantidade e ele tem um treinador capacitadíssimo, Adriano. Isso e os caras estão jogando muito. Né? O Atlético tem o apetite do gol, é aquilo que a gente gosta, meu. É um futebol vertical, é um futebol de posse, né? É um futebol que, se precisar marcar alto, vai marcar alto. Então, o Atlético é um time que tem todas as nuances do futebol que o time de futebol precisa. As variações, comportamentos interessantes. O Arana tem hora que ele está em amplitude, tem hora que ele é lateral construtor, né? O Atlético está jogando. E tem um goleiro que eu torço muito, que foi meu goleiro, o Everson. Eu até falei com ele outro dia, dei os parabéns que ele foi para a seleção brasileira. Eu fico muito feliz, né, de você ver um cara que jogou Série D, jogou Série C, jogou Série B, agora está na Série A e chegou à seleção brasileira com muitos méritos do grande trabalho que ele fez. E uma coisa que me deixou muito feliz, Adriano, foi que o Tite fez um treino lá em Recife. Ele falou, professor, a hora que eu vi o treino, eu lembrei de você na hora. Falei, tá vendo, meu filho? Já dava isso aí, estamos atualizadíssimos, isso é legal você. Ele falou, não, professor, você é fera. Ele falou, pô, isso me deixa muito feliz, né? Um jogador do nível do Everson,
né, fazer esse tipo de comentário. Então eu torço muito para que o Atlético chegue por causa desse goleiro, que é um baita de um goleiro, foi muito criticado, mas é um baita de um goleiro. Legal, Sérgio. Tivemos aí uma grande audiência nessa live. Entrou aqui o Romário Cearense, o Poder, enfim, Felipe Jonathan, né, Sérgio? Pô, o Felipe Jonathan prestigiando a gente. Aliás, Sérgio, Felipe Jonathan tá aí assistindo. Vamos mudar esse 50-50 aí, né, pô? 51%. Vamos botar 51-49, pô. Vamos torcer pros amigos, né, Adriano? O Pará é meu amigo. O Pará me deu uma camisa do Santos aí semana passada, né? O Valmir é meu amigo, foi meu preparador físico no Ceará. O Carille foi meu jogador, jogamos junto. Tem que torcer pros amigos, né? Tem só amigos no Santos. O Felipe Jonathan foi meu jogador no Vozão. Quem mais está lá no Santos que eu conheço lá? Ah, não, são só esses aí mesmo. Então vamos torcer pros caras. Então você me fala que você gritou, vamos meu filho pro Fábio Carille, é isso mesmo? Pô, pro Fábio Carille muito, hein? Nós jogávamos junto, ele jogava de zagueiro do lado. Fala, vai meu filho, vai, vamos. Sérgio, falei, vai, deixa comigo, garoto, deixa comigo. Eu brinco com o Fábio o seguinte, Adriano, que o Fábio parou de jogar quando eu tava no Barueri, né? Que eu coloquei ele na reserva. Sim. Aí eu falo pra ele assim, eu parei um jogador mediano para transformar, ajudei o futebol brasileiro, criei aí um grande treinador, pô, você tem que me agradecer, meu filho. Ele dá risada, então, a gente brinca demais, tem uma amizade até hoje, é um cara fantástico. Ó, a Sônia tá aí, a Sônia Regina, que ganhou o boné, tá na nossa live. Sônia Regina. Tá aí na nossa live. Tá aí, ela tá dizendo aqui, a live tá ótima. Um abraço pra você, viu, Sônia? Obrigado aí pela sua audiência. O Leandro aqui também. Leandro, fala, meu ídolo. Torcedor do Inter de Porto Alegre, falou que vai fazer um churrasco pra nós lá. Falou assim, professor, você gosta de um churrasco? Claro. Então você vai vir comer aqui um churrasco, o espeto no chão. Falei, show de bola, vamos nessa aí. Boa, então vamos esperar aqui. A equipe do Gol de Placa tá esperando esse churrasco. Um abraço para você aí, Leandro. Ó, último recado, então, nessa quarta-feira, transmissão aqui da Rede Gol de Placa HFD, duelo entre Fortaleza e São Paulo, decisivo para o tricolor paulista, pedindo também que você se inscreva em nosso canal no YouTube. Tá faltando pouco, gente, para chegar a 1.000 inscritos. Então vamos lá. Então vamos lá, meu filho. 1.000 inscritos, 1.000 inscritos, falta pouco. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vai lá na bio do Gol de Placa, o link está lá, é só clicar, se inscrever. Você recebe a atualização de novos vídeos, jornada esportiva, programas como esse aqui, o Giro Gol de Placa, esse bate-papo sensacional com o Mr. Sérgio Soares. Aliás, Sérgio, eu vou baixar esse vídeo aqui lá para o YouTube, eu vou jogar esse bate-papo aqui do Giro Gol de Placa lá no YouTube para o pessoal acompanhar. Vamos lá. Nós temos uma promoção dentro do nosso canal, no nosso Gol de Placa, né, Adriano? Já saiu um boné para a Sônia, né, que nós sorteamos aí dentro de uma jornada. Nós temos a promoção, quando nós atingirmos lá no YouTube, lá, 1.000 inscritos, nós estaremos sorteando esse boné aqui. Vamos, meu filho, agora será o branco para você que acompanha a gente aí no nosso Gol de Placa, que está crescendo cada vez mais, mas só está crescendo porque vocês acreditam, porque vocês apostam em nós e a gente fica muito feliz. Então isso aqui é um presentinho para vocês que nos prestigiam, que nos dá moral, que nos dá audiência, e fique conosco aqui. Vamos, meu filho, é para você, teleinternauta, Gol de Placa, vem conosco. Tô bem na boa, Sérgio, boa. É isso aí, boa. Então, chegando a 1.000 inscritos lá no nosso canal no YouTube, teremos o sorteio do boné Vamos, meu filho, do técnico Sérgio Soares. Sérgio, que ninguém nos ouça, o que tem de jogador que precisa ouvir esse Vamos, meu filho, na beira do gramado atualmente. Nossa senhora, viu? Aí não magoa, né, Adriano? Vamos, meu filho, não magoa. Só vamos, meu filho, né? Sérgio, meu irmão, obrigado mais uma vez. Lembrando que eu vou passar esse bate-papo aqui lá do nosso canal no YouTube, também estará aqui no IGTV do Instagram. Voltamos na quinta-feira, 19h, no Facebook e YouTube do Gol de Placa Futebol com credibilidade, análise técnica e descontração. Obrigado pela audiência, gente. Sérgio, grande abraço. Valeu. Valeu, Dri. Até quinta. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu. Tamo junto. Um abraço para vocês.